Olá, boa noite. Estou me atrapalhando aqui, amigos e amigas, né? Do Reflexões Psiquiátricas. Nós vamos conversar hoje sobre conhecer os preconceitos, né? Deixa eu ver o que a nossa convidada está mandando aqui. Ah, ela já está conectada. Tá certo. Olha, eu sempre faço uma musiquinha para vocês. Eu vou colocar duas músicas que eu gosto muito. Intermezzo da Cavalleria Rusticana de Ruggero Mascagni. É uns intermezzos, é uma das músicas mais... Olha aí. Esse é o intermezzo da Cavalleria Rusticana de Mascagni. Eu gosto muito de ópera, como vocês sabem. É uma ópera em um ato só, né? Coisa mais linda. Quem não conhece, eu sugiro que ouça a Cavalleria Rusticana de Mascagni. São 7h59. Agora a gente só vai ver rapidinho, então, antes das 8, para a gente começar, né? Uma área chamada Una furtiva lacrima. Não, Una furtiva lacrima dell'Uscire d'amor di Gaetano Donizetti. Negli occhi suoi spuntò. Vamos, meu filho. Suoi spuntò quelle festose giovani in via sembra. Esse é um rapaz chamado Nemorino que derrama uma lágrima furtiva quando ele percebe que o objeto do seu amor, a moça, o ama. E aí ele diz: aqueles jovens festivos morrem de inveja. E aí ele diz: me ama, se pode morrer de amor. Non è bello? No, non sono un tenore, sono un destenore. Cadê a nossa amiga Thaís? Eu fui cantar justo na frente do Zé Antônio, meu mais amado tenor. Não, você não era tenor, né? Eu tentei acompanhar um tenor aí e me ferrei, não foi? Cadê a Thaís? Thaís, você já entrou, né, Thaís? Opa! Thaís Itachi. Thaís, fala para esse... Eu sou um barítono, grazie. Não, você é um barítono, né? Thaís, coloca aqui qual é o seu Instagram com que você entrou. Eu estou tentando achar por Thaís Itachi, eu não tô... Thaís Itachi parece dupla caipira. Thaís... Dove sei tu, Thaís? Thaís, me escreve aqui o WhatsApp. Taitaki. Taitaki, podíamos ser mais parentes. Aí, Thaís Itachi. totalmente. Thaís Itachi Já estava parece dupla escrito. caipira, não parece? Itachi, Itachi. Itaqui, Nossa, esse Tupi-Guarani, sobrenome o é que uma que é? cidade que Oriental? fica na fronteira com a Argentina, no Rio Grande do Sul. Tá baixo? Eu acho Espera que aí, o o áudio teu tá baixo. Deixa eu ver áudio se tá eu baixo. aumentar. Veja se
Tá. Você me ouve melhor? Não? Tá Vou muito perguntar baixinho para as ainda? pessoas darem um feedback para a gente aí, né? Eu posso tirar esse É fone e baixinho, me não é, conectar pessoal? e falar melhor, Acho que né? tá. Vou tirar. Espera só um pouquinho. Vamos tirar o fone e vamos ver se a tua voz chega melhor. É muito baixo, né, Michele? Veja se é melhor assim. Muito, muito, muito baixo. Cadê a Muito melhor. Thaís? Ótimo. Então vamos falar assim. Muito, Perfeito. muito melhor. Uhum. Thaís, hoje eu vou cometer uma heresia, que você é uma brilhante jornalista, Travou? uma Não? brilhante repórter. Agora travou. Quem que travou? Ó, tem gente falando, Tá tudo bem te certo. ver, Thaís, legal te ver. Não, acho que não travou. Entre nós tá ótimo. Bom, a heresia é entrevistar uma jornalista brilhante, uma repórter brilhante e um psiquiatra naif tentando fazer uma entrevista com você. Mas eu vi você falando desse mesmo tema na BPTV, em vários lugares, então você certamente Certo. vai suprir as carências do seu entrevistador, tá bom? A Thaís é jornalista especializada em jornalismo de direitos humanos no Brasil, repórter de televisão, produziu por 17 anos documentários e reportagens na TV Globo. Seu currículo é muito extenso e eu coloquei só um pouquinho. Antes de mais nada, Thaís, muito obrigado por você vir aqui. Esse tema é um tema importantíssimo e nada melhor do que você vir falar. Obrigado mesmo por você ter Imagina, eu que aceito ser agradeço a entrevistada oportunidade. Isso por é uma um porta amador, maravilhosa tá? que você está assim entregando, dando de presente para quem te assiste. É muito importante. Thaís, vamos começar contando a tua história pessoal e por que você está vindo aqui falar de preconceito, de estigma psiquiátrico. Tá ok. Por que que isto te Bom, interessou? E aí a gente primeiro, entra na porque questão na minha teórica. família eu tenho um irmão que foi diagnosticado com esquizofrenia aos 17 anos. Na época eu tinha 16, ele é um ano mais velho que eu, o Tiago, um menino maravilhoso, carinhosíssimo, uma pessoa super do bem, e ele apresentou esse diagnóstico na adolescência, o que fez com que a vida dele tivesse um prejuízo muito grande, né? A partir desse momento, eu comecei com 16 anos mesmo, ir aos hospitais psiquiátricos e me conectar a esse mundo da psiquiatria e da psicologia para tentar entender o que estava acontecendo com ele. Como jornalista, eu tinha 16 na época, quando o meu irmão teve um surto psicótico, eu fui me tornar jornalista aos 27 anos. E aí, quando eu vi que eu tinha a possibilidade de também falar sobre o assunto, eu encontrei no jornalismo uma porta para que eu pudesse trazer uma experiência muito orgânica vinda da minha família. Então, é por isso que eu me interessei muito pela saúde mental, de vários ângulos, né, diferentes, de quase todos os ângulos, porque ela estava dentro da família, ela estava fora, ao redor, na sociedade, em tudo. E aí o meu trabalho acabou também me dando a oportunidade de conhecer pessoas como você, especialistas na área, que eu pudesse me conectar ainda mais para entender o que significava esse problema, né? O que significava essa questão. E principalmente como o Brasil, como os governos enxergam essa situação da saúde mental no país. Eu vou te fazer uma pergunta pessoal, mas acho que tem a ver com o nosso tema. Como é que você consegue se deslocar, se despregar de uma situação pessoal e conseguir fazer uma avaliação geral e conseguir sair de algo que não é só uma catarse pessoal?
É doloroso, é difícil. Como é que você consegue sair de uma situação com meu irmão para conseguir ter uma É visão muito um pouco importante mais essa neutra pergunta, e ver o Taki, porque resto das normalmente o coisas como se jornalista, passa? principalmente quando tem algo muito pessoal envolvido, ele acaba colocando uma força maior, até uma indignação muito grande nesse olhar. Por um lado, é importante por conta do inconformismo e da batalha, essa batalha de informação, e de ver a importância do tema, né, quando isso nos diz respeito. Mas é importante também entender que as pessoas que não têm isso dentro de casa, como é que a gente pode trazer isso de uma maneira mais empática, trazendo essa experiência? Então, isso eu me preencho através da empatia, né, do que eu tenho na minha família, me conectando com outras histórias parecidas, né? Porque aí eu acabo ganhando uma força maior e conversando de maneira mais aprofundada e com um olhar realmente é, mais empático, tipo, eu entendo o que você está passando, porque eu também passo. Só que eu estou aqui para trazer informação, eu estou aqui para cobrar, eu estou aqui para mostrar a realidade. Então, eu tentei trazer a experiência pessoal como uma força interna de vender as pautas, de ir atrás da informação, mas também não esquecendo que eu estou ali para fazer uma cobrança, para fazer ou uma exposição de um problema geral, que acontece também, por exemplo, não só na esquizofrenia, mas também em outras doenças, em outras situações, em outras dificuldades, né, na área da saúde mental, como autismo, como outros tipos de transtorno, por exemplo, como ansiedade, depressão, bulimia, né, transtornos alimentares. Então, eu acabei trazendo muito dessa experiência para amplificar esse olhar da saúde mental no geral e poder dessa forma entender qual que é o peso que é dado na saúde, qual é o peso que é dado pela sociedade para esse tema, né? E o que é feito com isso. Eu entrevistei aqui há um bom tempo o Cristóvão Tesa, que é um cara gentilíssimo e que a gente discutiu aqui um pouco da carreira dele e falamos do Filho Eterno, que é o grande livro dele, e ele estava passando que esta é uma experiência pessoal de ter um menino com DM, né, com deficiência mental. Ele disse assim, cara, eu precisei me distanciar anos para poder escrever esse livro. Anos. Tinha que ficar distante, porque senão seria uma catarse. Não, Você não absolutamente. começou o jornalismo falando disso, começou? Você teve um tempo de Exatamente, até para metabolizar mim, antes de porque começar a assim, eu falar cheguei de doença muito, mental? como é que eu posso falar, tímida, porque no caso eu trabalhei 17 anos na TV Globo, e aí você começa a sentir o terreno, tanto do que é vendido de pauta, o que vende, como que essa pauta é trabalhada na grande mídia ou em outras mídias também, de que forma a imprensa olha para esse assunto, tem audiência, não tem audiência. E outra coisa que eu passei também a refletir é expor aquela preocupação, porque eu tinha uma questão na minha casa. Então também eu passei por um momento de será que eu tenho que expor? Será que eu não tenho que expor? Até eu começar a expor demorou um tempo, porque eu me preocupava com o meu irmão, com a imagem, né? E também dentro da redação, por exemplo, a Thaís só está querendo vender essa pauta porque ela tem um problema na casa dela. E aí eu tinha que me descolar daquilo, trazendo dados, trazendo números, trazendo experiências no Brasil em cima desse assunto, para comprovar, quer dizer, uma luta dupla, né? Para comprovar assim, gente, eu não estou falando disso só porque eu tenho um irmão em casa. Eu estou falando disso porque porque 1% da população, por exemplo, tem esquizofrenia no Brasil. E muito mais do que isso, tem um problema de saúde mental. Então, é um problema de saúde pública. E eu acho que essa batalha acabava sendo ainda maior por conta disso. Tem estudo da OMS que diz que entre 20% e 56% das pessoas têm um transtorno psiquiátrico. 1 bilhão de pessoas.
Né? Você, quando a gente estava batendo papo, você me falou de uma cena ou de uma situação emblemática, que foi de você intervir numa fala do William Bonner, quando ele falou de doença mental. Quer começar Pode ser, por aí? sim. Você fala, como é que você entrou Isso nessa história? partiu também de não digo ousadia, mas coragem de poder, dentro da própria empresa, alertar colegas de trabalho. Por quê? Porque, por exemplo, no meu caso, esquizofrenia, que é a doença que meu irmão tem, ela se tornou adjetivo, né? Então, eu não sei se alguém aqui que está assistindo ou que vai assistir depois dessa live pode concordar. Vocês já ouviram alguém falando, nossa, essa situação está muito esquizofrênica? Ou, nossa, eu passei por um... Hã? Como se Ou fosse, bipolar, né? Como ou se bipolar, esquizofrenia ou situação é 8 ou bipolar. é 80, uma coisa totalmente oposta, né? E aquilo mexia comigo. Então, mesmo nas reuniões de pauta, no Profissão Repórter, por exemplo, eu fiquei 8 anos lá, onde trabalhei com o Caco Barcelos, a quem eu admiro profundamente. Ali também enrolavam o assunto e também as pessoas falaram: nossa, essa pauta está esquizofrênica, você tem que trabalhar melhor nessa pauta. E aquilo mexia comigo. Então eu falava assim: eu acho que eu tenho o dever de contar para essas pessoas o que é esquizofrenia e que esse adjetivo que elas. Na verdade, e que essa palavra que elas transformaram como adjetivo está totalmente equivocada nessa situação, né? Então eu falava, gente, esquizofrenia é uma doença assim, assim, assado. O meu irmão, ele tem delírios. Explicava o que acontecia no cérebro, a questão da dopamina em excesso, o que trazia isso para o cérebro dele, e tentava da forma como eu conhecia, né? E eu falava o seguinte, a cada vez que eu ouço isso, e como jornalista, assim, a gente também tem uma função com a palavra. A gente tem que entender que palavra a gente está proferindo. Quando é um escritor, o que eu estou escrevendo? Você vai escrever uma coluna, você vai escrever uma crônica, vai escrever sei lá, um texto jornalístico, eu tenho que ser correta com esse texto na etimologia da palavra, eu tenho que trazer a dignidade daquela palavra. Então, você jogar uma palavra ao vento por uma questão, por exemplo, do que a sociedade trouxe como imaginário coletivo, do que seria a esquizofrenia, e utilizar de forma assim, sem responsabilidade, para mim, como jornalista, pesava bastante. Então, já comecei a fazer isso durante o meu processo de trabalho dentro da empresa, falando com colegas nesse momento onde aquilo era proferido. Só que isso acabou sendo falado pelo William Bonner, e num dia muito especial, que era a apuração de votos para a presidência da República. Então, agora, nós saberíamos quem seria, né, o futuro Agora, presidente do Brasil. agora. Ele podia ter falado de Pois é, e aí psicopata, foi um dia de não é? muita audiência, ou seja, muita gente assistiu. E eu tenho uma amizade muito grande, né, com a presidente da AME, Grupo de Mães que Amam, né, que a gente acaba conversando muito sobre o assunto, né, a gente já conversou bastante em relação ao tema, e aí, o que aconteceu? Tá me fugindo o nome dela agora, eu vou me lembrar, eu vou falar aqui. Mas o que aconteceu? A presidente chegou para mim e falou assim: Thaís, olha o que aconteceu. E me mandou, como ela sabe que eu sou uma pessoa que faz essas pautas, ela falou assim: eu estou escrevendo uma carta para ele, para dizer o que ele falou. E eu queria muito que ele retratasse, né? E eu gostaria muito de pedir sua ajuda também, né? Para que você alertasse seus colegas. Então a gente sempre estava conversando a respeito disso. A carta chegou no William Bonner, eu acabei também enviando o e-mail, porque a carta chegou a mim, ela me mandou a carta, né? E aí, a partir dessa mensagem, ele tomou um susto muito grande. Por quê? O William Bonner é uma pessoa muito responsável. Assim, eu tenho um carinho gigantesco pelos colegas de trabalho.
eu sei da trajetória e da seriedade que esse jornalista, que tem esse jornalista. Então, imediatamente, ele falou, meu Deus, Thaís, eu cometi um erro gigantesco. Eu agradeço a você, né? E eu preciso pegar o nome dela. Sara. Procura aí. Não, Sara, perdoe o Eu não esquecimento sei se aqui. você congelou, não é A isso? Sara Nicolelli, que é a presidente da AME, o que ela fez? Ela enviou essa carta e pediu essa ajuda. E o William Bonner, ele ofereceu para ela, primeiro, conversar com ela para entender o que era esquizofrenia. Segundo, se retratar publicamente no Jornal Nacional. Terceiro, batalhar por uma pauta no Jornal Nacional para explicar o que é esquizofrenia e quem são as pessoas que sofrem com a doença. E quarto, ele batalhou por uma pauta no Fantástico, que foi para o ar. Então, isso para mim trouxe uma admiração ainda maior pelo profissional que é o William Bonner, né? E ele também me respondeu e disse, e se desculpou, sabe? Então, ele se desculpou com a gente, que ele sabia que a gente tinha uma situação mais próxima com o tema, e se desculpou com a sociedade. Porque ele falou assim, ele estava lá falando sobre apuração de votos, de repente, ele deu um lapso assim de alguma cidade que ele estava contabilizando os votos e falou alguma coisa errada. Aí ele falou, nossa, eu acho que foi a minha esquizofrenia que me interrompeu, alguma coisa nesse sentido. E a Sara falou para ele na carta, você teria falado, nossa, foi meu autismo que me atrapalhou, ou nossa, foi minha depressão, ou nossa, foi sei lá, minha bulimia, ou nossa, ele falaria outra doença? Ou por que foi a esquizofrenia? E ela disse, essas pessoas, são mais de 1 milhão de pessoas com esquizofrenia no Brasil, né? Então, todas essas pessoas se sentiram, de alguma forma, com um dano por conta desse tipo de comentário, coisas que elas sofrem todos os dias. Só que o que eu acho? Assim como o William Bonner, boa parte da sociedade não conhece sobre a doença, às vezes não tem alguém próximo que tenha para ter esse conhecimento e acaba trazendo o imaginário coletivo do que seria esquizofrenia, adjetivando algo, e ele acabou representando a sociedade naquele momento, de uma certa forma. Então, como uma pessoa extremamente importante do jornalismo brasileiro, ele chegou no Jornal Nacional e disse, eu gostaria de me desculpar. Depois a gente pode até compartilhar o link aqui, mas ele trouxe a fala dele, o porquê que ele errou e falou, agora a gente vai mostrar uma reportagem para vocês que a maravilhosa Graziela Azevedo gravou com um amigo meu, Rogério Rocha, cinegrafista, contando sobre pessoas que têm esquizofrenia e que conseguem trabalhar, são casados. Trouxe essa parte positiva, sabe? E trouxe dignidade. Então, isso é muito importante, né? Diferente de banalizar alguns adjetivos, adjetivar deste jeito é uma agressão, né? Eu vou lembrar que não é só esquizofrenia, a gente pode falar a sociedade brasileira está bipolar. Hoje eu estou muito toque, né? Nossa, eu estou tão autista esses dias, não é? Mas vamos falar de mídia, você fala muito bem de mídia, a gente depois pode tentar definir estigma, preconceito, mas a mídia não tem uma grande responsabilidade? Eu estava lendo no American Journal um estudo mostrando que o filme Coringa aumentou muito o temor da população americana em relação à violência com transtorno psiquiátrico. Várias e várias vezes eu vejo, quando aparece alguém com transtorno psiquiátrico na Globo, ou o psiquiatra é corrupto, ele está levando dinheiro para interná-la, ou ela aparece em camisa de força. O que se mostra de transtorno psiquiátrico na Concordo mídia plenamente com não você, é, Taki. não é muito ruim. É um tema muito, muito delicado e eu acredito que existe aquela questão assim, se eu não... Primeiro, por falta de conhecimento, tá? Segundo,
que quando eu falo, por exemplo, eu vou dar o exemplo da esquizofrenia só para a gente entender. Quando eu falo de esquizofrênico na imprensa, eu falo quando ele matou alguém. Isso significa o quê? 0,0000001% das pessoas com esquizofrenia que chegam em vias de matar alguém ou de tirar a própria vida, né? E aí, isso, por exemplo, reflete, quando eu falo que o meu irmão tem esquizofrenia, a primeira pergunta que eu ouço é: ele é violento? É a primeira pergunta. Por que que isso está no imaginário coletivo? Porque eu mostro quando um esquizofrênico foi violento. Então, isso é um erro, assim, profundo. E quando a gente pensa que você coloca na mídia, aquilo é um canhão, aquilo vai atingir milhares de pessoas que estão assistindo. Quando numa novela você coloca um ator que tem esquizofrenia e ele atua naquela pegada de totalmente enlouquecido, gritando, sabe, internado com camisa de força, a gente imagina que quando a gente vai no hospital psiquiátrico é só isso que a gente vai encontrar. Uma vez eu fiz uma reportagem no pronto-socorro psiquiátrico aqui da Vila Mariana, do Hospital CAISME, do Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental, e eu estava grávida do meu primeiro filho, um barrigão assim. E as pessoas falavam: nossa, você é louca, você vai fazer uma matéria grávida no hospital psiquiátrico, você não tem medo? Eu juro, eu cheguei para elas e falei assim, de verdade, um dos lugares mais tranquilos que eu já estive na minha vida. Às vezes chega uma pessoa que está descompensada, com um surto psicótico e tal, mas não é esse lugar que vocês estão imaginando. Então, a imprensa sim, a mídia sim, não falo só da imprensa, mas o entretenimento também. Como é que eu interpreto o louco? O louco é um louco, então assim, é aquela coisa do sensacionalismo, é o que chama muito a atenção daquela pessoa. Eu fazer uma matéria que a pessoa vai entrar no hospital psiquiátrico gritando, e eu lembro que a matéria que eu fiz lá era uma calmaria. Quando eu levei a matéria gravada para a redação, uma das minhas chefes de um jornal que estava lá chegou e falou assim: mas essa matéria tá meio leve demais, você estava no hospital psiquiátrico. Aí eu falava assim: então, por causa desse tipo de pensamento, as pessoas que têm problemas mentais, elas são extremamente excluídas da sociedade, né? Como se a gente não tivesse isso na nossa família. Toda família tem alguém que tem alguma coisa. É muito difícil você, né, não encontrar uma questão psiquiátrica tão facilmente, né? Só que quando eu trato ela de uma maneira extremamente exclusiva, de exclusão, ela vai ficar escondida. Então, e quando eu trazia, por exemplo, pautas propositivas e construtivas, nossa, a dificuldade de vender era muito maior. Peraí, você vai contar a história de esquizofrênicos que trabalham, mas esquizofrênico mata. É o que está no meu imaginário, é assim que eu entendo. Então, realmente, tá, que você tem razão quando a gente fala que a imprensa ou a mídia, a grande mídia, ou até as pequenas, tratam o assunto de saúde mental de maneira a excluir essa população. Isso ocorre também muito quando tem, infelizmente, esses Exatamente. massacres em escola, etc. A primeira coisa que fala é um louco. Louco virou xingamento, né? Eu dou uma aula sobre preconceito. Aliás, no segundo semestre eu vou fazer questão de convidar você. A gente tem Legal. um momento lá no IPQ que chama Psiquiatria de Portas Abertas, onde a gente convida todo mundo para ficar conversando com as pessoas. Pacientes com transtorno psiquiátrico sofrem 3 a 4 vezes mais violência do que a população, 17 vezes mais abuso sexual e 140 vezes mais risco de serem roubados. Eu vou voltar para uma pergunta, me perdoe, mais pessoal. Como é que é a aceitação da família? Isso é importante. Você e o restante da família demoraram muito, porque tem um preconceito não é só com o doente psiquiátrico, a psicofobia também é com profissional de saúde mental, com psiquiatra, com Muito, terapeuta. muito Foi muito dura a difícil. aceitação do diagnóstico? Principalmente para a mãe, né?
que tá ali como uma cuidadora desse filho, que vai se tornar cuidadora para sempre, né? Na minha família, o meu pai faleceu em 2008. Eu lembro que poucos meses antes dele falecer, ele olhou para mim e falou assim: filha, você sabe que o seu irmão vai ser um problema. Ele falou bem assim: vai ser um problema para sempre. Eu achei duro isso, né, ouvir isso do meu pai. Meu pai é uma pessoa muito doce. Mas quando ele se deu conta de que o filho que estava na época, 20, eu tinha 28, meu irmão 27. Quando ele se deu conta que meu irmão não ia conseguir emprego, que ia ser muito difícil ele se colocar no mercado de trabalho, ele chegou e falou isso para mim. Aí eu falei: pai, o que for para enfrentar em relação ao Thiago, a gente vai enfrentar, né? Mas eu acho que realmente, se cair na real, é a primeira coisa a ser feita. A minha mãe, eu confesso, como meu pai faleceu em 2008, eu tinha 28 e meu irmão 27, a minha mãe se deparou com uma situação onde ela estaria sozinha com o meu irmão. Então ela entrou em depressão. E ela sempre me dizia assim: poxa, se é 1% da população, por que meu filho? Por que comigo? Então, sempre. E ela repetiu isso como um mantra durante muitos e muitos anos. E isso, imagina, eu tô com 43 e ele com 44. E ele com 17 teve o surto. Hoje ele tem 44. Até hoje, ela tem dificuldade de aceitar. E isso é uma questão difícil, por quê? Porque o cuidador acaba adoecendo junto. Então, tem as mães, por exemplo, a Sara é uma pessoa que tenta impulsionar outras mães e motivar, e reunir, e agregar, e trazer para junto e falar: estamos junto nessa, qual que é o seu problema, qual que é a sua dificuldade? Há pouco tempo minha mãe esteve em contato com ela e passou a enxergar outras histórias, e isso é uma coisa boa, porque você vai colocando a sua também. Então, o fato também da minha mãe não ter aceitado por muitos e muitos anos acaba deixando ele numa situação mais difícil, porque é como se eu sou culpado de ter isso, né? Vocês têm essa vida difícil por minha causa. E aí, o que causa isso? Além da questão da família, de não aceitar, a pessoa que tem a doença, ela passa a ter uma... Assim, a autoestima dela ainda cada vez mais baixa. E aí você se junta a outras questões, por exemplo, a depressão, né? Ele se sente o pior assim, a pior das pessoas. E eu olho para ele, eu sempre olhei para o meu irmão, eu aceitei, assim, eu tentei de tudo para ajudá-lo, até consegui emprego para ele. Eu mandei uma carta para o supermercado lá de Florianópolis, eles moram lá, Santa Catarina. Mandei uma carta falando: se vocês contratarem meu irmão, vocês vão ter uma alegria gigantesca, porque ele é uma pessoa tão doce, tão boa. Tudo que vocês pedirem para ele, ele vai fazer. É só vocês terem um pouquinho de paciência. Só que como a gente sabe que as empresas não estão preparadas para receber pessoas com deficiência mental, eles contrataram meu irmão porque eles acharam bonito todo aquele movimento, só que não deu 3 meses, eles mandaram meu irmão embora. O que eu falei para o Thiago? Eu falei: Thiago, posso te contar uma coisa? Eles perderam uma oportunidade tão rica de ter você, porque você, assim, ele chegou e falou: meu Deus, eu sou péssimo. Eu falei: não, Thiago, eles perderam a oportunidade de ter você, você é um ouro. Então eu sempre olhei para o meu irmão com grande admiração, até hoje eu olho para ele com grande admiração, e tudo que eu posso fazer para ajudá-lo como irmã, porque eu já fui meio que mãe dele e vi que não era meu papel. Então, quando eu me coloquei no lugar de irmã de volta, eu tento ajudar. Inclusive, o Instituto de Psiquiatria da USP é um lugar onde ele se tratou e de vez em quando ele se trata, quando ele vem para São Paulo. A sua colega Cláudia Duarte Cunha, que aliás estava visitando o país mais belo do planeta, a gente nem precisa dizer onde é, diz que em 30 anos de jornalismo nunca viu nenhum problema com transtorno psiquiátrico. Você lembrou, isso não é só com esquizofrenia. Em geral, cabe à filha solteira ou à mãe cuidar de paciente com transtorno psiquiátrico, Alzheimer. E a grande complicação
indicação disso é que essa pessoa entra em depressão, porque a vida dela se torna encarcerada, né? Você já viu, eu vejo muito isso às vezes, quando você atende pacientes que têm pais com grande projeção acadêmica, os caras têm pós-doc, os caras... Às vezes você não tem que falar, olha, ele pode trabalhar em um monte de coisa, ele pode ser um cara legal, mas ele não vai fazer pós-doc na Harvard. Às vezes você não tem que baixar um pouco a expectativa das pessoas, senão elas ficam Em relação, massacrando o seu eu familiar. não entendi direito. Por exemplo, às vezes tem pais de pessoas que têm uma deficiência mental. Por exemplo, esquizofrenia ou um transtorno mental grave, e que tem uma O formação pai, acadêmica muito alta. pai e O mãe. cara tem pós-doc, o cara é de ponto. Pai e mãe. Né? Ah, sim. E aí, às vezes, fica muito difícil Entendi. eles aceitarem que o filho deles não vai fazer doutorado em Harvard. É Sim. improvável. Isso tem muito a ver com essa questão da aceitação. Coisas, não é? Entender que aquela pessoa, ela pode sim ter qualidade de vida naquele espaço que cabe a qualidade de vida dela, né? Porque aí eles estão fazendo assim uma certa comparação com alguém que não tem nenhum tipo, né, que não tem algum tipo de problema psiquiátrico, né, que conseguiria se desenvolver melhor. Mas você enxergar o seu filho, ele pode se desenvolver, com as dificuldades, né? Então eu vejo como um exercício de muita humildade que os pais precisam ter. É muita humildade, é aceitar. Nós pais, né, por exemplo, os meus filhos não têm um problema psiquiátrico. Eu tenho um de 11 anos e um de 2 anos. Eu aceitar que eles têm dificuldades e conquistas, né, é o meu papel. Assim como eu preciso aceitar também um filho que tem algum tipo de deficiência, né? A mesma coisa, a gente pode falar alguém que viva na cadeira de roda e querer que essa pessoa levanta e anda, né? Isso talvez não aconteça, mas ela pode viver com a qualidade de vida dela na cadeira de rodas, né? A Vanise está dizendo, mas tem paciente com esquizofrenia que tem pós-doc e professor universitário. Tem, não é o mais comum. Eu vou dizer um exemplo, um ditado que eu aprendi lá há 50 anos. Uhum. Na medicina, como no amor, nem nunca, nem sempre. Né? Sim. Então, não é o mais comum. Claro que você tem, né? Mas não é o mais comum. Você falou comigo outro dia sobre algo muito interessante. Você falou do cuidador agora. A nossa nutricionista aí, a Adriana Cachani, pergunta o seguinte: por que o paciente dependente, principalmente as mulheres, tem um estigma maior do que outras doenças psiquiátricas? Então, vamos pensar no paciente alcoolista, fármaco-dependente. Por que esses caras têm maior preconceito, maior estigma, eu e mais ainda acredito que mulheres, tem a quando ver tem transplante também psiquiátrico? com o que a gente já vive com a mulher por ser mulher, né? Então, na área da saúde mental, isso acaba se agravando e se aprofundando, né? A mulher, ela já tem uma dificuldade no mercado de trabalho, em ganhar bem, né? Em ter um salário equiparado ao do homem, né? A mulher, ela sofre mais violência, né? Abusos de vários tipos. A mulher na sociedade, ela já traz esse peso grande e por isso essa força que a gente precisa ter descomunal para conseguir nosso espaço. Agora, imagina com problemas mentais. Então, assim, eu acho que é mais nesse sentido, né? A mulher geralmente é a cuidadora, nunca a cuidada. Você vê, assim, que às vezes filhos de essas pessoas que têm doenças mentais, quem que cuida? O pai ou a mãe? Né? Geralmente é a mãe. Você falou, é a irmã que não casou. Cadê o pai? Muitas vezes o pai se separou da mãe ou acaba sendo aquela coisa de achar que é obrigação da mãe. E então a mulher, eu acredito que ela acaba ficando ainda mais órfã nesse momento
com uma questão de saúde mental pelas configurações que a gente já conhece da sociedade. Só se agrava. Uhum. Me permita complementar, a Adriana acha o seguinte: esses transtornos de álcool e drogas são chamados por algumas pessoas de autoimpostas. O que quer dizer autoimpostas? É uma autodeterminação. Eu tenho livre-arbítrio de parar de usar álcool e parar de usar droga. Portanto, cai muito mais uma questão moral pesada nessas pessoas. Quer dizer, é muito mais difícil entender que alguém que tem dependência de álcool e drogas é doente, né? E a mulher, acho que a Thaís fala assim, a mulher ela sai do papel de cuidar, né, para ir para uma situação mais vergonhosa, né? A mulher se expõe muito, ou Olha, acha-se que se eu expõe fiz uma muito. reportagem uma vez Não sei se você a concorda com Cracolândia é um isso. lugar onde a gente está sempre, né? Eu cobri a Cracolândia por 10 anos e uma das reportagens foi com mulheres, né, que já estavam numa situação e grávidas ainda, né? E fiz reportagens com mulheres grávidas que tiveram um filho e pararam de usar a droga. E é uma situação para elas, assim, isso eu estou falando num extremo, né? Outro dia eu estava conversando com o meu marido, que também cobriu a Cracolândia, que estava falando com uma mulher que saiu de lá e disse assim para a gente, imagina, a gente tem um momento, né, de menstruar, imagina na rua, eu não tenho... São necessidades diferentes das dos homens, né? A gente engravida e é abandonada. Então, é uma situação ainda muito mais complicada para a mulher, em relação, por exemplo, à questão de álcool e drogas, né? E o apoio da família é muito difícil nesse momento, porque tem esse preconceito. Ah, ela quis, né? Tem muito essa coisa de você responsabilizar a pessoa. Gente, mas realmente tá que você está dizendo, trazendo uma coisa muito importante. São pessoas que têm problemas sérios, é uma doença. Qual é a ajuda que essas pessoas precisam? Precisam ser retiradas de lá, serem tratadas no hospital, né, serem internadas por um tempo e depois o que acontece com elas? Qual que é a continuidade do trabalho? Né? Elas precisam de emprego, de um lugar para morar. E aí a gente vai envolver outras questões de sociedade, né, que tem relação à pobreza, né? Que aí a gente acaba entrando num outro tema, né? Que se junta à saúde mental de uma forma ainda mais drástica, né? Eu estava te dizendo que você acha que isso começa, eu faço isso, mas começa por uma educação simples, algo psicoeducativo. Escuta, cara, o cérebro adoece tal qual o seu pulmão, o seu coração, a sua bexiga, né? E isso tem que vencer algumas resistências, tem movimentos antipsiquiátricos. Vou te dizer, uma vez eu estava atendendo um menino com transtorno bipolar, o pai tinha transtorno bipolar e a mãe me contou que a menina estava em análise com a psicanalista, de não sei de que origem, que estava tendo um comportamento absurdo. Aí eu tomei a liberdade de ligar, olha, ela tem pai com transtorno bipolar, tem irmão com transtorno bipolar, não acha melhor encaminhar também para um psiquiatra? A resposta foi, eu não acredito nisso, eu acho que a análise dá conta. Você não acha que a psicoeducação vale para muita gente, inclusive alguns profissionais de saúde mental e profissionais de saúde? Nossa, totalmente. Eu acho que você disse tudo. Psicoeducação devia estar nas escolas. Para os nossos filhos pequenos. Assim, eu acredito também para os nossos filhos pequenos crescerem com isso. Porque, como você disse, o nosso cérebro é um órgão como outro qualquer. E por que ele precisa ser estigmatizado? O meu pai mesmo, na época, falava, eu não preciso ir psiquiatra, psicólogo é coisa de louco. Então a gente traz isso de muito tempo, de muitos anos. Eu acredito que a gente está num momento, tá, aqui muito especial, assim, da sociedade, depois da pandemia, sabe? Porque parece que, assim, eu preciso falar.
tá tudo muito trancado aqui dentro, isso tá adoecendo a gente não falar sobre a gente não falar sobre o que a gente sente, a gente acobertar, sabe, essa coisa de algumas famílias que vivem problemas e que olham e falam, não vai passar, não precisa disso, porque tem a vergonha do julgamento do outro, sabe? E a gente está num momento assim que eu acho que a gente precisa escancarar tudo isso, porque está tudo já escancarado. Assim, as pessoas estão adoecendo demais. A gente está num momento de conversar sobre reforma psiquiátrica, sobre fechamento de hospital psiquiátrico, sabe? Eu entendo o papel de todas as esferas no que se diz respeito ao tratamento a uma pessoa com questões de saúde mental. Por quê? Porque vai ter a pessoa que vai precisar, por exemplo, eu quebro a perna, preciso operar, eu preciso de um leito. Aí você vai lá e você tira. O psiquiatra não precisa de um leito psiquiátrico, a pessoa não precisa de um leito psiquiátrico, você tira o leito. Por quê? Porque senão aquela pessoa vai ficar enclausurada ali, eles vão fechar e trancar aquela pessoa ali, as pessoas vão viver dentro de um hospital psiquiátrico. Não, a pessoa vai passar, às vezes, uma semana dentro de um hospital psiquiátrico porque ela está com processo de surto psicótico, não é a família que tem que suportar. Então, assim, quando a gente não entende, não conhece, não tem na família, a gente olha e fica com ideologias, que aí é uma questão muito profunda que a gente enfrenta há muitos anos, né, Taki? Em relação aos cuidados psiquiátricos no Brasil, o que a ideologia diz ou não diz, em cima de crenças populares, né? E eu acho o seguinte, uma vez eu estava fazendo uma matéria com um senhor que tem... Ele é... Eu acho que eu estou envelhecendo, estou esquecendo os nomes aqui. É o Uma Francisco de menina, uma Assis. verdadeira menina. Francisco de Assis tem esquizofrenia, é presidente da Associação Brasileira de Esquizofrenia. Eu acho que é o Francisco de Assis, se eu não me engano, não sei se você conhece. Não. Ele dá palestras na faculdade de psiquiatria na Unifesp. E aí ele diz para os futuros médicos psiquiatras, eles falam assim, olha, vocês não entendem nada do que vocês estão estudando porque vocês não têm esquizofrenia. Então eu vou ensinar vocês o que é esquizofrenia. E ele conta a história dele para esses estudantes de medicina. Porque na própria escola, na própria faculdade existe preconceito, né? É isso que você está falando. E, claro, tudo que diz respeito a isso, você falando, o profissional também é estigmatizado. Você é médico de louco, que é isso que você estava falando. Então, eu acho que assim, como é que a gente vai trazer mais consciência para a sociedade da importância desse tema? Eu acho que isso está acontecendo mais, porque mais pessoas adoeceram, as informações estão aí, a internet está ajudando, as pessoas estão sabendo um pouco mais sobre o que elas estão sentindo e estão começando a falar. Só que é isso, eu acabo conhecendo mais porque eu estou na dor, né? E aí sim, eu abro a minha mente para ter mais consciência. Eu vou fazer um combo de perguntas para você aí, que está sensacional e eu quero aproveitar muito tempo. Uma outra forma de estigma que eu vejo é desqualificar qualquer coisa que a pessoa diga. Já tomou seu remedinho hoje? Nossa, gente, Né? Então, a pessoa fica brava e tal. Primeira pergunta é, já tomou seu remedinho hoje? Segunda, você está falando de fechamento de hospital psiquiátrico, você conhece o IPQ. Nós estamos falando de fechamento de hospital psiquiátrico ou nós estamos falando de pocilga que tem nome de hospital psiquiátrico? Né? E a Mariângela Blois diz o seguinte, aliás, vai de encontro ao que você está dizendo. Está tendo uma maior flexibilidade dos convênios pós-pandemia, um monte de médico buscando ajuda psicoterápica, fazer terapia está se tornando algo de autocuidado. Você está vendo esta coisa evoluir? Então, fala do hospital psiquiátrico, eu preciso defender o meu também, né? Porque o meu instituto de psiquiatria não é possível. E dessa apreensão da Mariângela? Primeiro a gente fala sobre respeito, né?
que eu acho que é universal. Você já tomou seu remedinho hoje? É uma total falta de respeito, né? E talvez a gente a desqualificação dentro da família, pela família eu acho que já está totalmente adoecida, porque para alguém falar isso para o próprio parente, ou talvez alguém que está no trabalho, eu já acompanhei isso. Às vezes existem pessoas que estão em sofrimento, em grande sofrimento de ansiedade e depressão, e que tomam remédio. Talvez aquela pessoa esteja numa situação de desequilíbrio emocional, e aí chega o subordinado e fala assim: ah, eu sei que você tem depressão, você não deve ter tomado seu remédio hoje. Então, isso é uma total falta de respeito. Eu acho que não tenho mais nada a dizer. Desculpe, vocês mulheres têm muito isso, porque tem a brincadeira do cara, você está menstruada É hoje? isso, Hã? exatamente, exatamente. Você sabe que a questão hormonal é uma questão extremamente delicada, né? Não é aquela coisa assim da piada, né? Porque aí vem da piada. Ah, a mulher sangra sangue e não morre, não é isso? Não tem uma piada parecida com Não isso? É o sei. bicho mais difícil. Que isso foi perdurando. Então, são aqueles estigmas sendo criados através da piada, né? Que você vai se mantendo e passando de pai para filho e filho para neto, e aquilo vai. Então, por isso que eu acho que assim, falar sobre isso é muito importante. Quanto mais, por exemplo, nesse caso, as mulheres falarem, é importante. Quanto mais o paciente que tem uma questão de saúde mental falar sobre suas dores. Então, a gente precisa falar cada vez mais, trazer esse tipo de conversa para a internet que virou realmente, que está batendo assim muitas emissoras, né? A importância de também falar em grupos, eu acho que tudo isso está ajudando, né? Em relação a hospitais psiquiátricos que não estão preparados para atendimento, é isso que a gente estava falando, né? Uhum. Aí é uma questão de política pública, né? Quando a gente vê que tem hospitais que estão maltratando, ferindo direitos humanos de pacientes que estão ali internados. A gente deveria realmente continuar denunciando isso e fazer com que as políticas governamentais, tanto na esfera federal, estadual e municipal, ajam de uma maneira muito mais perseverante e forte e firme, porque realmente tem muitos lugares que não têm preparo, né? Eu conheço lugares incríveis e maravilhosos com atendimentos multidisciplinares, exemplares e que funciona, né? Mas imagina pelo Brasil afora, né? A gente sabe que nos interiores, assim, os sertões, né, brasileiros, imagina se a gente vê problemas no interior de São Paulo, que é o estado mais rico, né, do país. Imagina o que acontece no interior do Pará, da Bahia, lá nos confins da Amazônia, que ainda é aquele olhar né, do tempo das cavernas, né, do louco que tem que ficar sozinho. E uma outra questão também que se junta a essa é a questão dos pacientes psiquiátricos presos. Eu já fiz reportagem sobre isso aqui no estado de São Paulo, que ainda é difícil. Eu consegui autorização para entrar no Centro de Detenção Provisória 2 de Pinheiros, onde os pacientes psiquiátricos que estavam em Franco da Rocha foram transferidos para lá. E pude contar histórias de pessoas, por exemplo, Vinícius, que roubou um celular na Cracolândia e ficou 1 ano e meio preso numa cela com 40 pessoas. Não conseguia, para dormir, ele tinha que revezar. E aí a gente teve um trabalho muito, muito enriquecedor, muito importante de um psiquiatra, Rafael Bernardon, que Foi meu trabalhava. residente, o Rafael. Rafael Fenomenal. grande, nossa, é uma pessoa que eu admiro profundamente e que fez um trabalho que ele conseguiu uma política pública para tratar dessas pessoas, tirá-las durante o dia, encaminharem para o centro de atenção, fazerem o tratamento e voltar. Ele conseguiu laudar
as pessoas que estavam ali esquecidas dentro daquele presídio. E ele me disse outra coisa, ele falou, sabe quem está aqui, Thaís? A Cracolândia está aqui. Agora, você imagina, aquelas pessoas que têm problemas mentais, que se unem, né, que unem a questão de drogadição e de alcoolismo, elas não vão ser tratadas, elas vão presas. Então, é o colapso, né, da questão da saúde mental, pelas portas fechadas na área da saúde. E não porque a saúde está fechando as portas, porque a saúde não recebe o investimento necessário, a estrutura necessária para que elas fiquem de portas abertas com qualidade. E eu acredito que isso é um tema que, sim, muito, muito necessário de ser falado. E a última questão... Era a Mariângela dizendo que os convênios estão oferecendo menos limitações de terapia, as pessoas depois da pandemia percebem que precisam ir, quer dizer, que está diminuindo um pouco isso, que terapia está virando quase uma academia. Eu vou me cuidar. É isso? Isso. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Até as próprias empresas oferecendo psicólogo, né? A empresa que eu trabalhei, a Globo, ela oferece psicólogo, tem aplicativo também que você pode acessar. Assim, as portas estão mais abertas e as pessoas... é aquilo, eu acho que a pandemia dilacerou, a pandemia ela pôs uma lupa em problemas que já existiam. Como a gente ficou parado muito tempo dentro de casa, a gente conseguiu entrar mais dentro da gente e perceber o mundo de uma outra forma, perceber o tempo de uma maneira diferente e perceber os comportamentos, assim. A gente piorou muita coisa e a gente melhorou muita coisa. Eu vejo duas situações. Eu vejo o que a pandemia causou como um prejuízo muito grande e eu vejo que a pandemia causou como um processo de despertar. Tá. Eu vou te fazer uma pergunta que eu gostaria que você pensasse em termos amplos, né? A gente costuma chamar de preconceito, estigma, uma marca de alguém que tem algo, né, que vai ser discriminado. Uma marca física, uma marca mental, etc. Tem um conceito de preconceito, estigma mais moderno. Não sei se você conhece um autor norueguês, Johannes Galton, que ele diz o seguinte, tem um negócio que chama violência estrutural, e ele diz o seguinte, é uma deficiência, um agravamento de uma deficiência que podia ser evitável se as políticas públicas pudessem atender essas pessoas. Ele tem um exemplo maravilhoso. Se o cara morresse de tuberculose no século XVIII, tinha jeito, morria de tuberculose. Mas o cara morrer de tuberculose no século XXI, tem alguma coisa errada. Ele chama isso de violência estrutural. Você acha que isso pode ser transladado para a doença mental? Quer dizer, a doença mental tem uma outra ou várias outras doenças juntos, que é a pobreza, que é a raça, que é a cor. Isso não é uma coisa só? Olha, tá aqui muito, assim, essa reflexão realmente ela cabe de uma maneira muito intensa nessa conversa, porque são várias juntas. E eu acredito de verdade que às vezes a doença mental ela é um resultado da violência estrutural. Assim, eu acho, não, eu tenho quase certeza. Eu sei que tem a genética, não, imagina, Claro. você que é psiquiatra, pelo amor de Deus, eu tô Olha falando disso. lá, hein? Não quero errar aqui. Se eu errar, você me corrija, por favor. Mas, como jornalista, eu sempre estava do lado mais fraco. Eu sempre estive do lado mais fraco, na saúde. Então, conversando com pessoas que moram na periferia. Então, eu podia ver, em relação à saúde mental, alguém que estava sendo tratado num lugar onde tinha dinheiro. E na periferia, uma pessoa que não sabia nem o que o filho tinha. E ele ficava ali, preso às vezes, amarrado. Assim, eu vi questões bem graves, assim, o meu filho tem autismo e ele foi negado atendimento a ele
porque o lugar não tem estrutura médica suficiente. A própria pessoa que cuidava lá daquela unidade de saúde falava: eu não tenho condições de cuidar do seu filho, não tem vaga, não tem... E a pessoa, assim, tentando de várias formas, quer dizer, ela precisa ter conhecimento também para ir atrás dos direitos, para ir atrás da justiça. Uhum. Se a pessoa não tem estudo, ela não sabe o que ela tem que fazer. E aí, o que acontecia? A filha, quer dizer, ficava presa dentro de casa. E quando ela soltava a filha pulava da janela. Então, situações, assim, extremas, batia a cabeça na parede. Ela me mandava vídeos disso. Isso eu fiz uma matéria à distância, na pandemia, para mostrar o que estava acontecendo com essas pessoas que estavam dentro de casa precisando de atendimento e que na pandemia não conseguiram, né? E isso agravou ainda mais. Nesse caso, a criança tinha um autismo já diagnosticado. Uhum. Mas, quando a gente fala sobre a pobreza, a falta de nutrição adequada, a falta de educação, se a pessoa tem uma predisposição, por exemplo, genética, e se ela usar maconha, e se ela usar uma outra droga, que vai servir como gatilho, isso está relacionado. E claro que isso poderia ser evitado se não tivesse essa violência de desigualdade social que a gente enfrenta, né? É isso aí, quer dizer, eu acho que tem componentes genéticos, tem componentes biológicos, mas é o que você falou. Pobreza, violência, uso de droga, abuso físico, abuso sexual. Essa é a violência estrutural, né? Quer dizer, o pobre, o negro, o periférico tem muito maior prevalência de transtorno psiquiátrico do que pessoas que moram no Jardim Europa. E aí é a violência, né? É a violência estrutural de pessoas que não têm a mesma oportunidade. Esses Você próprios saiu da presos que eu Globo, falei, né? né? Os próprios presos, o Vinícius que eu falei é negro, jovem negro. Você saiu da Globo. O que você vai fazer agora? Olha, eu considero que eu tenho uma porta tão bonita pela frente, sabe por quê? Porque eu me preparei durante os últimos anos para conversar sobre a gente por dentro. E a gente precisa falar da gente. A gente precisa Explica melhor isso. A gente precisa cada vez mais falar da gente, né? Quando você me pergunta, Thaís, conta um pouco de você. O que te fez, né, pensar sobre saúde mental com carinho tão grande, né? E aí eu te digo, porque eu comecei a olhar para dentro de mim e eu comecei a tentar entender quem era a Thaís. E eu acredito que a gente não sabe hoje, muita gente não sabe, as pessoas se encontram num vazio existencial muito grande. Então, eu comecei a estudar, fiz cursos na área de desenvolvimento humano, terapias diferentes, meditação, eu posso falar assim, uma série de coisas, cursos de produtividade, gestão de produtividade do tempo, mas com base em valores humanos, né? Não adianta eu querer ser super produtiva, para quê? Para quem e com qual finalidade? Então, comecei a estudar comecei a estudar temas relacionados a valores humanos como ética, retidão, julgamento, perdão, respeito, tempo, silêncio, ação e reação, nossas luzes, nossas sombras. Temas que são simples, parece. A gente ouve muito durante a nossa vida, mas a gente não se aprofunda muito. O que é ter ética? O que é respeitar? O que é perdoar? O que é empatia? O que é você ouvir de maneira ativa? O que é vazio? O que é o seu deserto? O que você gosta? O que você quer fazer? Quem é você? Como é que você é? E o que você quer ser? Então, eu comecei a estudar muito o olhar para dentro do ser humano. E nessa viagem, que parece que é pertinho, porque a gente está aqui mesmo, né?
é um dos lugares mais distantes que a gente pode chegar, é dentro da gente. E Uhum. para entender a gente. Você sabe como psiquiatra mais do que eu, o como nós somos complexos. Quando a gente olha para a nossa própria existência, quando a gente olha para trás e vê nossos familiares, quem são eles, o que que eu herdei deles, o que eu levo deles de melhor e o que que eu corto de pior, e como eu vou para frente. Então eu comecei através da minha jornada, encontrar um caminho. E, naturalmente, muitas pessoas começaram a chegar a mim, me perguntando: nossa, você está mais tranquila, você está mais calma, você tá aceitando mais essa situação, o que que você fez? E comecei a contar um pouco, e talvez, quando as pessoas pediam ajuda, por que que você não faz meditação? Ou por que que você não faz uma terapia assim, assado? Ou por que que você tenta enxergar aquela pessoa com tanto julgamento? Esquece ela. Pense em você e no que você pode fazer de melhor para você. E passei a estudar isso. Então, eu estou agora, Taki, reformulando projetos que eu já vinha trabalhando para colocar no mundo não só projetos no audiovisual que tenham esses temas, mas também projetos que podem trabalhar com as pessoas diretamente. E eu vou usar uma experiência que eu acho que eu tive tanto na TV Globo como jornalista, que é contar histórias. Eu ouvi histórias humanas por 17 anos. Todas que você pode imaginar. Histórias difíceis de serem contadas. Você está falando de algo que é aristotélico. Aristóteles falava da felicidade como algo ligado à ética. E tem um filósofo chamado Levinas que diz que a sua individualidade só se forma no contato com o outro, na empatia com o outro. E acho que isso que você está dizendo é capaz de desenvolver empatia pelo destino do outro num monte de gente que hoje vive encarcerado em si próprio. Quer dizer que eu vou ver você fazendo coisa daqui a pouco? Vai! E ó, a primeira delas é compartilhar a minha história. É mesmo? É. Isso vai ser um filme, uma reunião de... Como é que você vai fazer isso? Por enquanto, do jeito que você está fazendo na internet. Tá. Vai ser muito legal. Assim, eu sempre tive eu posso te dizer que por mais que eu tenha trabalhado na comunicação na frente da câmera, conversando com as pessoas, eu tinha um pouco de receio de expor a minha vida. Porque a gente sempre está do outro lado da câmera também, às vezes entrevistando alguém e pedindo para aquela pessoa contar a história dela mais profunda. Eu sempre estive num lugar onde eu queria que as pessoas abrissem o coração delas para mim. E agora eu vou abrir o meu. E eu acho que isso vai ser um degrau muito importante para as pessoas me conhecerem melhor e saber o que eu quero comunicar daqui para frente. Fala o seu Instagram aí para as pessoas te seguirem. Tá. Meu Instagram, gente, é de Thaís, T-H-A, Itaqui. Tá? Itaqui. Arroba tá Itaqui. Com I final. Com I. Ó, sempre quando eu falo QI, as pessoas às vezes escrevem o K. Não sei por que isso acontece. Então é T-H-A-I-T-A, Q de queijo, U de uva, I de igreja. Itaqui. Sempre que eu falo TAC, em vez de colocar K, eles colocam QU. Oi, é o No contrário que lado acontece com a gente. inverso da situação. Ó, pede desculpas pro teu marido, pro teu Imagina. filho. É um filhinho, né? Você tem? Ele já foi dormir já, nossa sorte. Tá. Então deixa você curtindo a noite com o teu marido. Obrigado. Tá, querida. Eu acho que as pessoas vão te procurar. Acho que vale muito a pena essa mensagem que você está falando. E, ó, super obrigado mesmo, viu? Tá, e eu vou compartilhar esse vídeo com você agora. Tá? Pode compartilhar e eu quero aproveitar e agradecer imensamente o seu trabalho. Você tem um trabalho extraordinário que nos ajuda a entender melhor o ser humano, que dá mais valor, que dá um olhar, que põe aquela lupa, aquele holofote numa questão tão importante para a gente, é vital. Então, eu me sinto honrada pelo convite, viu? Muito obrigada. Bom, eu vou mandar 2 beijos para você e um beijo para todo mundo. Tchau, boa noite, Tchau, pessoal. gente. Obrigada, boa noite.